começando mais um Antenados na Geral ao vivo aí na sua casa, entrando com o maior barulho. Vamos trazer hoje um debate fenomenal. Você vai aprender muito conosco e pode participar com a gente. Estamos aí nas mídias sociais, Twitter, Facebook. Você pode mandar uma pergunta pra gente, um comentário, uma sugestão de pauta, e também pode mandar uma mensagem, uma pergunta por e-mail e SMS ou ligando pra cá. Você quer, não, André, eu quero fazer uma pergunta, eu concordo, discordo, você pode ligar pra cá também, participar de onde você estiver no Brasil, tá bom? Os telefones e contatos já aparecem aí na sua tela. Queremos a sua participação no programa de hoje. Vamos falar sobre a depressão, e vai ser muito bom porque toda vez que a gente fala de qualquer questão psicológica, distúrbio, a gente tem que separar o que se é espiritual, se é biológico, se é psicológico. E toda vez mais pessoas misturam tudo isso e não sabem a diferença. E hoje nós vamos esclarecer tudo para você. Você tem alguma pergunta, teve algum problema, você não sabe classificá-lo, pode entrar em contato com a gente também aqui para tentar tirar essa sua dúvida. Para falar sobre depressão, chamamos um pessoal da pesada aqui que entende tudo, desde a Bíblia até psicologia. Vai embora. Ele que é psicólogo e pastor, membro da Igreja Batista do Parque Araruama, em São João de Meriti. Também autor do livro O Afeto que Alimenta, e também ministra um curso fenomenal de saúde emocional e vida cristã. Que interessante, pastor Paulo César Pereira. Pastor Paulo César, bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Ok, muito obrigado, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui e dessa vez agora participando de um tema que eu conheço e não é igual Jó conhecia Deus, eu conheço de ouvir falar, não apenas, entendeu? Mas eu conheço na alma, não só da leitura dos livros, mas eu também conheço na minha vida pessoal. Pastor, deixa eu mostrar o seu livro aqui toda vez, eu acho interessante, porque é uma boa bibliografia para todo mundo que está acompanhando e depois que acabar o programa, buscar, procurar. Porque eu estava vendo aqui algumas pesquisas e institutos no mundo inteiro falando que 30% da população ou tem ou terá depressão, ou seja, é a doença da pós-modernidade, como alguns classificam. Muitas pessoas têm dificuldade de entender se é uma tristeza profunda, uma amargura, se é algo espiritual, se é algo emocional. E além disso, pastor, ainda, eu acho tão interessante, da última vez que a gente veio aqui, eu estou com um panfleto aqui do curso de saúde emocional e vida cristã. Que é interessante, claro que é importante ver tudo à luz da Bíblia, mas o pastor vai de igreja em igreja dando palestras do tipo praticar o perdão, lidar com a depressão, e o curso se chama Saúde Emocional e Vida Cristã, como se fosse algo não apenas espiritual, mas algo terapêutico. É isso mais ou menos o que o curso quer passar. Olha, existe esse mundo espiritual para distúrbios mentais, existe a questão espiritual mesmo, mas também o emocional é muito forte, a gente não pode misturar os dois, é um pouco disso mais ou menos. A gente pode até nem querer misturar os dois, mas os dois se misturam, né? Tem uma fala de Jung que é muito interessante, que é a seguinte: não existe nada mais espiritual do que a psique, entendeu? Então onde você encontrar uma pessoa com algum distúrbio emocional ou psicológico, essa pessoa também terá a tendência a ter um distúrbio espiritual. Então fazer a diferença, tá? Isso aí é uma linha assim muito tênue, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Vocês sentiram um nível um pouco da conversa, né? Em qualquer outro debate que não tem a ver com psicologia, a gente ouve, como dizia o apóstolo Paulo, aqui não, a gente ouve, como dizia Jung, o negócio é forte demais. Para também apresentar aqui, recebo ela que é pastora, historiadora e analista de desempenho escolar, psicoterapeuta e mestre e doutora em teologia. Também, além disso, é fundadora e presidente do Rede Fé. Vai falar um pouquinho também sobre o Rede Fé pra gente. Pastora Sandra de Andrade, seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Amém. Eu também agradeço muito, mais uma vez estamos aqui juntos, né, num assunto assim muito forte, né? Assim como o pastor também, a gente tem feito palestras e atendido pessoas que se assustam e têm até medo de dizer que talvez estejam com depressão, né? Então este momento é agora, é a hora da gente, com a graça de Deus, esclarecer alguns pontos, porque na verdade Jesus diz lá em João 10:10, né? Ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então a gente tem que ficar livre também, né? De tudo aquilo que causa mal às nossas emoções, porque reflete a nossa saúde física também. A gente vai fazer uma enquete, a nossa pergunta para você que está nos assistindo agora, e eu quero que você responda isso assim: verdade, verdade, verdade. Não pense, a depressão é um distúrbio espiritual
Você está entendendo a pergunta? A depressão, eu não estou falando se pode ser, a gente está englobando toda a depressão. É um distúrbio espiritual. Como é que você vai participar e votar com a gente? Está aqui o Facebook, Twitter, o computador está aberto, ou você pode ligar para cá também e mandar a sua pergunta. André, acho que não é, porque eu tive, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. E também, para terminar, eu recebo ele que é pastor da Primeira Igreja Batista do Recreio, um dos pastores, e também é psicólogo, pastor Paulo Moura. Pastor Paulo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Ei, André, é muito bom estar aqui com essa turma de amigos, né? Podendo debater sobre esse tema muito oportuno. Muita gente em depressão, nós precisamos realmente debater e entender um pouco mais do porquê de tudo isso. Pastor Paulo, o outro pastor Paulo aqui no começo, até brinquei com o pessoal, fala, poxa, você entende o nível do debate quando o pastor Paulo começou aqui, ó, como dizia Jung, porque nos outros debates antenados é como dizia o apóstolo Paulo e tudo mais. O senhor já usou também, às vezes, numa palestra, falando, olha, como dizia o apóstolo Freud? Não, ô Jesus, está pecando aqui. O senhor já usou nomes assim e assustou? Isso assusta às vezes as pessoas? Poxa, o cara está falando de Freud aí no público da igreja? Às vezes assusta, mas nós não podemos deixar de citar esses nomes, porque são pessoas que estudaram, que se debruçaram sobre esse tema, e são pessoas que nós nos baseamos, sem dúvida alguma. A literatura está vasta de psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras que estudaram, escreveram. Nós podemos nos basear, sim, nesses estudos, nessa ciência que está aí à nossa disposição. Olha, sem esquecer que a Bíblia é o livro dos livros. Né? Eles existiram porque Deus permitiu, né? Verdade. Isso não. Existe muita coisa de ele não sei o quê, Os caras não fizeram teologia, eles estudaram aquele tema. Psicologia é uma ciência. Exatamente, como nada. outra. Deus deu entendimento a essas teologia. pessoas para eles estudarem. Olha, vocês vão ver, eu já vou mandar algumas perguntas da internet, existem várias aqui, gente. E para vocês entenderem já como a gente vai começar um pouco, acho, no decorrer do programa, a gente vai tentar desassociar, e eu sei que não tem como o pastor Paulo falou, desassociar o espiritual do biológico, do psicológico. Porém, a questão que as pessoas têm, e elas veem a psicologia ou a depressão como algo pecaminoso. Olha essa pergunta para onde vai. Ele fala o seguinte: alguns dizem que Jesus soou sangue e encaram aquilo como uma depressão aguda, que às vezes existem algumas depressões que podem resultar nisso. Porém, hoje a depressão é tida como doença. Aí a pessoa, olha a ligação que ele faz: o salário do pecado é a morte, a doença e a degradação do corpo físico. Mas Jesus nunca pecou, portanto nunca pôde ficar doente ou ter depressão. O que os pastores têm a dizer sobre isso? Olha só, André, e você que enviou essa pergunta, né? Você tem lá na Bíblia algum relato sobre a infância de Jesus dos 12 anos aos 30 anos? Nós não temos, né? Nós sabemos que a sua própria família não admitia ser ele o Filho de Deus. Os seus irmãos achavam ele biruta. Será que até o início do ministério dele, ele não passou? Isso eu estou colocando, porque a Bíblia não relata, então eu não posso dizer. Então nós não podemos colocar isso. Jesus também falou o quê? Pai, se possível, retire de mim esse cálice. Ele estava ali como homem, ele não estava como espírito. E eu acho que essa pergunta toca em dois pontos. Primeiro, um ponto teológico no sentido de doença é pecado. Isso. Que isso é uma questão teológica, né? De algumas, como encarar a doença. Sabe o que acontece? O salário do pecado é a morte. A doença também é pecado. Mas voltando à pergunta do telespectador, pastor, é o seguinte: a irmã está muito correta. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Enquanto 100% homem, ele estava à mercê de sofrer qualquer tipo de tribulação, de situação que uma pessoa enfrenta. O próprio Cristo, antes de morrer, ele se retirou para orar. E qual foi a expressão dele? A minha alma está triste até a morte. Verdade. Ele estava em profunda depressão. Há pessoas que admitem que Jesus ali estava sentindo depressão, sim. Eu creio como ele falou, que na humanidade João, dele, 17, minha alma está triste até a morte. É claro que nós não podemos entender Jesus como sendo também 100% Deus. É claro que ele tinha as ferramentas necessárias para sair deste estado de depressão. Sim. Mas ele, enquanto homem, experimentou depressão, isso eu creio, porque ele era homem. Pastor, outra coisa, hoje ele está à destra do Pai, assim eu creio, e quando eu clamo, Senhor, em nome de Jesus, o teu filho sabe o quanto é difícil viver nessa terra. Ele sabe. Não, aquele ponto, Paulo, pastor Paulo, como está falando, são dois pontos aí de fato. Doença é pecado, isso é um ponto para mim teológico, que muitas pessoas falam, eu não estou resfriado porque minha fé é muito grande. Então é o jeito de encarar a doença. E outro,
A depressão é uma doença? O pessoal falou hoje, é a doença da pós-modernidade. Chega a ser uma doença? Esse é o diagnóstico da depressão? Eu creio que realmente era uma doença. Agora, permita-me colocar uma colocação sobre Jesus em relação à depressão. Se o crente não admite que ele possa ter depressão, imagine ele admitir que Jesus possa ter tido depressão. Então a gente vai discutir e nunca vamos chegar a uma conclusão se Jesus teve depressão ou não. Agora, eu creio verdadeiramente que a depressão é uma doença construída. E eu acho que na outra vez que eu estive aqui, eu até comentei uma coisa sobre isso. Um amigo chegou e falou o seguinte para mim: Paulo, depressão não é coisa de crente não, né? Depressão é coisa do diabo, né? Eu respondi para ele: o que você me diz da diabetes? Ou seja, o crente pode ter uma diabetes, mas não pode ter depressão. Então nós catalogamos algumas coisas, essas enfermidades são permitidas ao crente. E como as pessoas têm a tendência a guardar muito as suas emoções, principalmente aquelas não permitidas, elas vão guardando, e aí, não cito Jung agora, cito Provérbios 13:12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, ou seja, vai adiando, adoece o coração, adoecer o emocional, adoecer, e se adoecer o emocional, o físico acompanha e o espiritual também. Efeito dominó. Uma coisa vai, outra vai. O Gustavo, ele fala aqui do Rio de Janeiro, tá na linha. Tudo bem, Gustavo? Oi, rapaz. Tudo bom, Gustavo? Como é que vai? Eu falo do Rio de Janeiro. Aqui eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico sobre esquizofrenia, outra situação bipolar desde 2002. Já corri de igreja em igreja, cada um fala uma coisa. Eu parece que eu fico sem saída, eu não sei mais o que fazer. Eu estou bem, cada um fala uma coisa, depressão, uma alucinação, um monte de coisa. Tá certo, Gustavo. O Moreno foi para eu ter uma direção, né? Para eu sair desse problema aí. Beleza, Gustavo. Acho que caiu ali a ligação no finalzinho. Ele falou: problema psiquiátrico é um pouco talvez diferente, mas ele falou que foi de igreja em igreja e cada um fala alguma questão. Não, aí é que tá, André. Olha aqui, eu estou aqui com o livro em mãos, que você perguntou sobre a questão da depressão, se ela é doença. Ela é doença, sim. Ela está classificada pela Organização Mundial da Saúde, ela está classificada no CID-10, que é o Código Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento. Então, o especialista, ele tem códigos aqui, por exemplo, o F91.9, transtorno de conduta não especificado. Nós temos aqui F55.0, quando usar os antidepressivos, quer dizer, aqui tem a depressão. A depressão, inclusive, ela é nova no nome, não é? Mas ela é antiga na existência. Então, a ciência, inclusive eu tenho o meu genro que é doutor em morfologia, professor lá da FURG, lá no Rio Grande do Sul, então ele me mostrou até um exame de sangue comprovando a depressão no sangue. O sangue mostra quando a pessoa está em depressão orgânica. Aí o que acontece? O sistema imunológico de uma pessoa, ele baixa quando ela sofre alguma pancada, por exemplo, da vida. Ela está vivenciando um luto, ela passou por uma cirurgia, uma mutilação como eu alguns anos atrás, é uma grande decepção, uma separação, pronto, ela ficou triste. Ela já abaixou a imunidade dela. Aí essa pessoa, ela não consegue reagir. O corpo dela vai o quê? Definhando internamente. A depressão é doença assim classificada agora. É pecado? É. Sabe por quê? A culpa é de Adão e Eva. Eles pecaram, entendeu? Se tem que brigar com alguém, briga com eles, porque, olha, o homem é pecador. A culpa do Adão, vai comer aquela não, porque fica no campo da imperfeição. O nosso corpo é degenerativo, gente, exatamente, sabe? Nós vivemos aqui nesse mundo e é muito difícil viver. A vida é bela, é maravilhosa. Entretanto, nós temos que cuidar muito da nossa saúde emocional para que os ataques da vida não venham interferir no nosso psique, no nosso, entendeu? No nosso interior. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouquinho que eu acho também, André, encarando assim, perigoso falar assim, é pecado, é a causa do pecado. Porque o cara quando se depressão fala, o que eu pequei? O que eu fiz de errado? Às vezes não é. Não. Você crescer, é uma expressão da natureza pecaminosa a imperfeita. Mulher, quando é na menopausa, André, ela passa por depressão por causa da falta de hormônio. Verdade. Olha a pergunta que a gente tem para você de casa. Depressão é um distúrbio espiritual? Olha a resposta do pessoal falando, não, André, 100% das pessoas falam, não. Tem às vezes que não é espiritual, não. É uma coisa
da lógica do corpo, como a gente está conversando aqui. Fica até na geral, daqui a pouco a gente volta e vamos responder nosso amigo que ligou aqui do Rio de Janeiro no próximo bloco. Não sai daí não. Estamos de volta no Antenados na Geral e eu já quero começar, claro, convidando você a participar e votar na nossa enquete. A pergunta é a seguinte: depressão é algo puramente espiritual? Depressão é um distúrbio espiritual? Vote sim ou não. E respondendo também a pergunta do Gustavo. O Gustavo até me pareceu um pouco perturbado quando ele ligou. Ele falou, olha, eu tenho um problema psiquiátrico e tomo, enfim, né? Esquizofrenia e tudo mais. E já procurei várias igrejas, cada uma me diz uma coisa. E o que eu achei interessante é o seguinte: por ele ter esse problema e procurar a igreja, parece que ele encara isso como algo espiritual, São Paulo. Um distúrbio espiritual. E aí foi de igreja em igreja, ele disse, cada um disse uma coisa, o que eu faço? Olha, eu acho que a gente precisa ser objetivo, né? Tentar dar uma ajuda ao Gustavo aí. Em momento algum nós estamos dizendo que esse problema não significa um problema também de ordem espiritual. Se você tem um distúrbio emocional, com certeza você será afetado na sua área espiritual também. E vice-versa. Agora, você disse, Gustavo, e isso serve para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que você tem andado de igreja em igreja. E quando nós lidamos com esta questão, boa parte dos líderes religiosos, boa parte dos pastores não são competentes para dar um diagnóstico sobre isso. Então eu poderia talvez dizer até como uma resposta, parafraseando a resposta de Deus para Moisés: por que clamas a mim? Então marche até um profissional competente, marche até um médico, marche até um psiquiatra, a um psicólogo, marche até pessoas que possam verdadeiramente te ajudar e não ficar só de igreja em igreja, porque algumas vão te causar mais confusão mental. E eu vou em cima disso. Pode mesmo uma pessoa que tem um distúrbio psicológico, uma depressão, e vai numa igreja, e já tem vários relatos aqui vindos da internet, vamos dizer assim, de diagnósticos de pastores nesse sentido: olha, é encosto, ou é demônio, ou é uma opressão maligna. Isso só piora o cara, porque ele vai lá pensando que é doente. Não, agora sou endemoniado. Ele entra com depressão, sai endemoniado da igreja. E fica com a falsa culpa por não poder sentir a depressão. Isso, infelizmente, é uma ignorância de muitos pastores. O pastor Paulo César disse claramente: muitos pastores não têm conhecimento da área da psicologia e querem atribuir tudo ao espiritual. E às vezes não têm conhecimento da área da psicologia, querem legislar nesta área, e é muito perigoso um pastor quando quer entrar na área da psicologia sem ser ele preparado. Eu quero dar uma definição muito clara para esse rapaz que ligou agora. Diz o seguinte: meu irmão, você está doente e precisa procurar um profissional. Um psicólogo vai identificar qual a origem do seu problema de depressão, vai encaminhar para um psiquiatra caso haja necessidade de fazer uso de medicamento. Então você tem que buscar ajuda profissional. Em paralelo, continue buscando ajuda espiritual. Vá ao seu pastor, vá à sua igreja, leia a Bíblia, ore mais, cante louvores, faça tudo na esfera espiritual, mas não deixe de lado o que você pode fazer na esfera emocional. Trate a sua depressão ou a sua esquizofrenia. É isso aí. Ele está enfrentando, André, um grande Golias na vida dele. Então, ele sozinho não tem forças. O que os pastores falaram sobre os líderes é real mesmo. Infelizmente, o ser humano, ele às vezes não é humilde e não quer compartilhar. É como na própria medicina. Hoje nós vemos os médicos trabalhando com multidisciplinas, quer dizer, o médico especialista numa área tal, noutra área tal, com psicólogo, com psiquiatra, todo mundo trabalhando em conjunto. O pastor também tem que fazer dessa maneira, sabe? Porque o pastor, ele não é obrigado a ser um psicólogo, de maneira nenhuma. Eu sou psicoterapeuta, os pastores são psicólogos, então, por um acaso também sou pastora, mas se uma pessoa conversa comigo e eu observo, né, faço aquela análise, que essa pessoa precisa de um psiquiatra, eu não posso, como pastora, nem como uma psicoterapeuta, passar nenhum remédio para ela e nem decretar: olha, o teu problema é espiritual. Eu posso até orar com a pessoa na hora. E os pastores precisam saber o seu limite. Claro. Ele é pastor. No gabinete pastoral, ele atende questões espirituais. Se ele perceber uma demanda emocional, ele tem que encaminhar para um profissional da área. Eu sou pastor e também psicólogo. No gabinete pastoral, eu sou pastor. Lá no meu consultório, eu sou psicólogo. Agora, André, esse tema é tão importante que eu trouxe alguns dados estatísticos que quero compartilhar agora nesse momento rapidamente, porque isso assusta. Olha só,
Estima-se que 121 milhões de pessoas ao redor do mundo estejam neste momento deprimidas. 121 milhões de pessoas no mundo agora deprimidas. A Organização Mundial de Saúde calcula que 10 a 15% dos deprimidos tentam suicídio. Do total de 1 milhão de pessoas que se matam anualmente, 60% delas são portadoras de depressão ou esquizofrenia. Olha o risco que esse rapaz está correndo agora. Ele tem que se tratar. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que cerca de 3% da população, ou seja, mais de 5 milhões de pessoas, sofrem deste mal. Isso é alarmante. Nós temos hoje, nas nossas igrejas, nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa rua, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas com tendência a um suicídio. Estão ao lado da gente. E elas têm que ser tratadas. Pastor, eu acredito que esse número a gente possa multiplicar por 3. Porque isso aqui são casos relatados. Fora o que a gente não tem conhecimento, porque eu estive num programa aqui no ano passado, nós falamos alguma coisa sobre depressão, pincelamos, e recebi a ligação em casa, o e-mail dessa esposa de pastor, que nem pintar o cabelo ela pode. Então, numa situação depressiva, uma angústia, eu falei assim, eu estou pronta para te ajudar, vou te ajudar como pastora e também como psicoterapeuta. Ela falou assim, eu não posso, pastor, porque se meu marido descobrir, ele me bate. Algumas vezes e aí? Essas eu falei assim, bom, então eu não posso fazer nada por você, só orar. Olha só, a Ana Paula está na linha aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, boa tarde a todos que estão aí. Boa tarde. Sim, eu quero deixar uma pequena brecha a falar a respeito do que eu estou vivenciando, que possa servir também para muitas pessoas. Que assim, eu ando no deserto e peço até já a oração de todos que aí estão. Meu esposo, 10 anos de relacionamento, largou a família já pela segunda vez. E assim, nessa segunda vez que está recente, eu resolvi, nós temos 2 filhos pequenos, né, o mais novinho vai fazer 1 ano, e eu resolvi dizer não à autopiedade. Resolvi assim, crendo que em Jesus, tudo isso que eu estou passando, é no deserto que a gente aprende a depender de Deus, que a gente aprende a dar valor mais àquilo que o Senhor tem para nós, né? E o que eu quero deixar a todos que possam estar vivenciando, porque se eu for contar detalhadamente tudo que vem acontecendo, é um relacionamento assim, sempre foi muito bom. Foi em 4 meses, ele jogou fora uma história de 10 anos. Mas eu tenho certeza que em Cristo Jesus a minha vitória ainda vai chegar e eu vou poder contar. Tá certo, Ana Paula, obrigado pela participação. Eu quero pegar um pouco um gancho também do que a gente veio conversando, que o pastor Paulo falou. E aí já é uma pergunta que me suscitou, embora eu seja um cara que eu não gosto muito de misturar as coisas. Talvez eu penso que eu sou esclarecido, mas o pastor fala assim, ó, que 60%, eu acho que a maioria dos suicídios são causados por causa da depressão. E aí, claro que, aí o pastor Paulo também falou no início que pode ser separado, mas se mistura muitas vezes. Na minha cabeça, quando eu ouvi isso, eu falei, poxa, beleza, depressão, o cara pode ter algo terapêutico que nada tem a ver com o espiritual? Possivelmente, por distúrbio hormonal ou qualquer outra coisa. Agora, a ponto de fazer ele tirar a sua própria vida, aí já não, a gente não entra num campo do psicológico que se mistura com um espiritual, que na minha cabeça, o cara para se matar, o cara tem que ter uma força maior falando se mata, mas não aí só a cabeça um que teológico, eu acho que nenhum de nós pode responder, sabe? Porque uma pessoa... Nem como pastor, nem como psicólogo, né? Uma pessoa suicida, ou com esse potencial suicida, ela está fora do seu controle emocional, psíquico. Então, como nós vamos julgar uma pessoa que comete o suicídio? Não, e depois também, pastor, se essa pessoa que começou com a depressão, com a tristeza, a coisa... O que acontece? Foram faltando enzimas cerebrais, né? Ela não se tratou, ela não tomou remédios para poder repor o que estava perdendo. Então aí o cérebro ficou o quê? Sujeito a todo e qualquer ataque, porque ela não tinha mais defesa, entendeu? Porque essa questão de depressão é algo tão importante. E eu estou aqui, sabe, pensando e orando aqui dentro, pedindo a Deus que você que está aí assistindo a gente, que o Espírito Santo toque e que venha a ser esclarecido que você precisa de ajuda se estiver precisando. Quando eu passei pelo câncer há quase 16 anos, eu passei por mutilação.
Eu perdi mama, músculo, esvaziamento axilar. O meu cardiologista, 6 meses depois que eu fiz a QT, que é a quimioterapia, chegou para mim e falou assim: Sandra, você está em depressão. Eu não, doutor, eu estou ótima, estou maravilha e tal, sei o quê. Mas eu estava me sentindo ótima. Só que eu sentia coceira no mamilo que eu não tinha mais. Eu, acordava coçando o vento. Aí ele me explicou: minha querida, no seu cérebro existem nervos da mama. Na sua cabeça a mama ainda existe. Olha, eu levei uns 10 anos para me acostumar com a falta da minha mama. Você já ouviu falar da dor falsa, a pessoa que perde perna? É a mesma coisa. Então, aí eu fiz durante 2 anos um tratamento com antidepressivo. Eu louvo a Deus por aquele médico ter visto isso. Já uma outra depressão que eu vivi durante 6 anos, de 82 até 88, e eu estava na igreja, ninguém percebia que eu estava em depressão, porque foi no ano que eu perdi um filho meu, né? E eu saía da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atravessava ali a Presidente Vargas, porque querer me matar, nunca tive isso, por causa do temor a Deus, mas eu pedi a Deus para me levar. Eu parava na Presidente Vargas, no meio da rua, pedia para o ônibus me pegar, nunca eles me pegaram. Eu soltava no meio, escutava vozes vindo lá, dizendo: sua desgraçada, você não tem mais jeito, acabou tudo. Mas eu não conseguia me matar. E a cura veio de modo sobrenatural 6 anos depois, que eu não tenho como contar aqui agora. Mas esta veio de forma sobrenatural durante um culto. E a outra veio de forma natural, porque Deus é um Deus que age o sobrenatural no natural. Se existe um remédio para a gripe hoje, que quem pensa que depressão é pecado, mas toma um remédio para febre ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, se existe qualquer remédio hoje, esse remédio é porque Deus permitiu que o homem descobrisse. Porque o Senhor, Ele quer a nossa cura completa, plena. Perfeito, pastor. Acho que nós precisamos dar algumas informações às pessoas que estão nos assistindo, exatamente sobre a questão da depressão. Na depressão existe uma coisa chamada confusão mental. Quando nós estamos fora da depressão, vem um pensamento esquisito, a gente fala assim: eu, sai, né? Está repreendido. E se falar está amarrado, ele gosta porque fica, né? Mas quando uma pessoa está em depressão, o que acontece? Ela é como se fosse um visgo. Então, como eu nasci na roça, né? Então, quando visgo, pega passarinho, né? Eu ia falar pescar, mas é pegar passarinho. Então, o pensamento ruim, ele vem e ele fica. E a pessoa fica numa luta muito grande, tentando expulsar aquele pensamento, tentando expulsar aquele sentimento, e ela fica se culpando, porque aí vem um monte de coisa. Tem força sozinha, né? Exatamente, crente não pode sentir isso. Meu Deus, o crente, ele é um ser humano. Conversão não tira a nossa humanidade. Quando nós trabalhamos lá ministramos o curso lá na Capela Evangélica da Vila Militar, a gente mexeu muito com isso aí, trabalhamos bastante isso nesse curso. A conversão não tira a nossa humanidade. Então, a depressão é uma coisa que dá em crente, dá em não crente, e ele precisa saber lidar com isso, olhar e fazer uma oração do Salmo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e vê o que há no meu coração, e conhecer, admitir e saber expressar isso. André, rapidamente, vale a pena, rapidamente, dizer para quem nos assiste quais são os sintomas de um deprimido. Que, de repente, muitas pessoas podem estar passando por uma depressão sem saber. De início, quero dizer que a depressão pode ser leve, moderada ou intensa. E quais são os principais sintomas de uma depressão? É uma tristeza prolongada e profunda. É um dos sintomas. Outro sintoma, aquela sensação de medo e de angústia. Outro sintoma, a pessoa se sente muito sozinha, desamparada. Outro sintoma, a ausência de prazer. A pessoa não tem prazer em nada ou quase nada. Sente sempre para baixo, down, como se diz. Degeneração da própria imagem. Ela não se ama mais, não se gosta mais, não vê perspectiva alguma para o futuro. Distúrbios de sono e apetite. Ela deixa de dormir e deixa de comer. Também é um dos sintomas de um deprimido. Ou dorme muito. E o final, que é o pior, é aquela ideação suicida. A pessoa começa a idealizar matar-se, dar cabo à própria vida. São os principais sintomas de uma pessoa deprimida, levando em conta que a depressão pode ser leve, moderada ou intensa. A gente vai falar um pouquinho no próximo bloco, vamos rápido intervalo. A gente pergunta para você aí de casa: depressão é um distúrbio puramente espiritual?
98% das pessoas dizem não, 2% das pessoas aí dizendo que sim, acho que é tudo espiritual. Fique ligado que daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo aqui no Antenados na Geral, Estúdio 1 da Boas Novas. Aí na sua casa você pode mandar sua pergunta ou participar aqui ligando, como está fazendo essa pessoa que está na linha agora. É a Ana, se eu não me engano, que está na linha. Tudo bem, Ana? Tudo bem, André. Graça e paz. Graça e paz, querida. Alguma pergunta, Ana? Não, uma colocação. Diga. Existe muito preconceito, tanto na sociedade quanto dentro das igrejas, com relação à depressão. Eu falo isso por sofrer isso na carne. Eu sou TB, eu tenho transtorno bipolar. E sofro muitas crises, tanto de euforia como de depressão. E isso não é bem visto dentro, na família, na sociedade, na igreja também. E acham que tudo é do diabo, que é espiritual, e nem tudo é do diabo. Nós estamos mal acostumados a dar muito crédito ao inimigo, crédito que muitas das vezes ele não tem. Tá certo, Ana. Um grande abraço para todo mundo aí de Goiânia, também ligadinho aqui no programa. E ela falou, eu sinto na carne, você viu que ela ficou emocionada até no final por ter um transtorno e às vezes não é bem interpretado dentro da igreja. É demônio. É só um momento, pastor. Eu só leio aqui, que acho que tem a ver um pouco, as pessoas escreveram aqui, sobre o que elas achavam sobre depressão. O evangelista Ricardo, pela internet, ele mandou o seguinte: o melhor remédio contra a síndrome do pânico e a depressão não é o calmante ou qualquer droga oferecida pelo médico, mas sim a palavra de Deus. Eu não vou, claro, para mim a palavra de Deus é o melhor remédio para tudo, mas eu acho que só encarar assim pode causar vários outros distúrbios, como acontece com a Ana, que além de ter o distúrbio dela, ela vai para a igreja e ela é mal interpretada e sai com vários outros distúrbios, né? E sai chorando. André, brincar aqui com o pastor Paulo César, fazer um trocadilho com a brincadeira dele. Quando a pessoa tem diabetes, diabetes não é mulher do diabo não, viu? Diabetes é uma doença. Então quando a pessoa tem uma diabetes ou uma doença qualquer, ela procura o médico. Procura o médico. Quando ela tem depressão, ela tem que procurar também um profissional. Pastor, olha, uma posição desta em respeito à opinião, tá? Não estou aqui desrespeitando, do ouvinte, do que está participando, né? É tão radical porque ele nunca vivenciou uma situação dessa, entendeu? Aquilo que o mundo diz assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, quer dizer, é muito fácil você apontar quando é no outro. Olha, uma coisa que eu tenho até um texto escrito: não me levem para o hospital, né? O médico sofre um acidente, ele não quer que ninguém leve para o hospital, senão vão descobrir uma porção de erro dele. Então, o que acontece? A pessoa, ela foge de uma realidade e ela usa, não, eu sou santo, eu tenho fé, a dor não tem nada a ver com fé. A pessoa passar por um momento de depressão, Davi passou por depressão, Elias passou por depressão, Ana, vai dizer que eles tinham pouca fé, né? Ana, mãe de Samuel, quando ela balbuciava ali, aquela mulher estava sofrendo e muito. Será que aquilo não era uma depressão? Né? Mas o Senhor ouviu. Eu estou aqui até arrepiada, glória a Deus por isso. O Senhor ali, sabe, ouviu. Ali foi a cura dela. O que acontece? Quando uma pessoa está depressiva e ela não tem condições de encontrar uma pessoa como a gente, né, que possa ajudá-lo, assim, de forma espiritual também, o Espírito Santo vai lá e faz. Você está entendendo? Eu creio nisso. Agora, se a pessoa precisa e ela é cerceada desta ajuda, isso chega a ser uma maldade. Porque eu não quero, só um instante, eu não quero aqui, e vou falar bem claro, não estou substituindo a ciência, nenhum conhecimento humano pelo poder de Jesus Cristo. Jesus é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos. Agora, ele nos deu, né, uma mente, nós temos raciocínio, nós temos lógica. O apóstolo Paulo diz para prestarmos um culto racional ao Senhor. Então, o que nós temos aqui, sabe, é um conhecimento que o Senhor tem nos dado. E além da depressão, outras doenças estão surgindo, porque o homem está vivendo insatisfeito até dentro da igreja. Sabe por quê? Ele não pode dizer que está doendo, porque senão ele vai ser afastado de cargos, senão, sabe o quê?
Porque ninguém gosta de quem está fedorento. Fraqueza, é isso mesmo. Ninguém gosta de quem é fedorento. Ninguém gosta de quem que tem problema. Tem uma questão interessante. Jeremias, o Senhor diz o seguinte: clama a mim e eu te responderei e eu te mostrarei coisas grandes e incríveis. A questão é que algumas pessoas querem delimitar e especificar como Deus vai responder. Às vezes a pessoa está orando, clamando ao Senhor para sair de uma doença, de uma enfermidade, e ela quer que Deus responda só exatamente da maneira como ela construiu que deve ser a resposta de Deus. Só que a resposta de Deus pertence a Ele. Eu costumo dizer muito que o clamar é do homem, o responder é do Senhor. Deus é livre para responder. E o cristão, boa parte das igrejas hoje, tem a tendência a fazer com que as pessoas fiquem mais enfermas do que provocando, do que promovendo saúde. Por exemplo, tinha uma senhora fazendo curso comigo, ela chegava praticamente só carregada. Em determinado momento eu coloquei 2 palavras no quadro: passividade e agressividade. E ela disse o seguinte: pastor, antes de eu me converter eu era assim, uma pessoa agressiva, não guardava nada, soltava tudo. Depois que eu me converti, eu me tornei uma pessoa passiva, ou seja, engole tudo. E a pessoa vai engolindo, ela fica cheia de coisas com vontade de colocar para fora, mas não pode. Aí eu perguntei a ela: e como é que era a sua saúde antes de se converter? Perfeita, pastor. Então, o Evangelho, ele promove a saúde, a religiosidade e algumas maneiras como as pessoas interpretam isso daí. E essas pessoas estão liderando, causam maior adoecimento. Porque o crente ele vai e fica com a depressão e com a falsa culpa por sentir a depressão. E é uma pena, né? Porque a palavra evangelho quer dizer mensageiro de boas novas. É a mensagem de boas novas. Então, mensagem de boas novas é uma mensagem de cura. Infelizmente, hoje, nós temos líderes, pastores e pastores. Eu não quero entrar nesse mérito de discussão, porque eu não fui chamada para julgar, eu fui chamada para ser testemunha de Cristo. Cada um vai ser responsável. E esses homens e mulheres de Deus que têm usado o púlpito para dizer o eu acho, entendeu? Vão ser responsáveis diante do Senhor pela saúde e a salvação ou não dessas pessoas. Fazendo uma complementação, em algumas igrejas existe uma pressão muito grande. Então você tem que ser um modelo de espiritualidade, perfeitinho, tudo direitinho. Muita pressão pode acabar gerando uma opressão. Eclesiastes 7,7 diz o seguinte: a opressão verdadeiramente faz enlouquecer o maior dos sábios. E às vezes o louco vai ser aquele que está atrás do púlpito. Olha lá, Josias está na linha aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Josias? Josias? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Muito feliz de ver essa mesa seleta aí de homens de Deus, mulheres de Deus, isso. E eu estou vendo esse tema depressão e isso tem me causado assim uma preocupação no mundo evangélico, que hoje eu sou cristão há mais de 25 anos e eu estou preocupado porque a minha esposa passou por um problema muito grande, né, um sofrimento muito grande, e os irmãos próprios da igreja não conseguem assim, dar aquela cobertura espiritual. Acha que se a pessoa não estiver muito ligada, tem que estar orando, tem que estar jejuando, porque senão é uma coisa diabólica. E eu acho que é uma coisa psicossomática, uma coisa física. E os pastores, de acordo com a mesa que está aí, o André está aí na frente, creio que Deus vai dar muita força a cada um de vocês que, como é que se diz, coloca suas vidas no altar para estar aí, porque não é de qualquer maneira. Eu sei que são homens que têm responsabilidade, mulheres de Deus, doutores, que Deus tem levantado, e as boas novas é esse canal que tem colocado a gente assim na frente, na vanguarda espiritualmente. Talvez não esteja em primeiro lugar como a outra, mas está na vanguarda espiritualmente, porque ela é espiritual, é de Deus, tem programas realmente de Deus. Mas o que me preocupa muito, André, é sobre esse problema. A minha esposa está muito deprimida e os irmãos acham que o problema é espiritual. Tá certo, Josias, muito obrigado por essa participação. E a gente vem falando um pouco sobre isso aqui em vários âmbitos, né? Às vezes a pessoa procura a igreja ou alguém já é da igreja, essa depressão parece que aumenta mais por causa da opressão de... Eu não posso falar que eu estou com depressão porque eu vou mostrar a minha fraqueza. Mostrar a minha fraqueza parece que
uma desonra para quem está na igreja, né? E isso pode piorar muito mais. Principalmente nesse período do triunfalismo, né? Exatamente. Todo mundo, para poder ser um cristão, tem que triunfar em tudo. Tem que estar em vitória Vitória sempre. O tempo inteiro, né? Você é a cabeça e não cauda. Isso é um erro teológico gravíssimo. Muitos pastores entram em depressão porque não conseguem sustentar essa verbalização durante muito tempo. Então nós precisamos sair do pedestal. Nós somos seres humanos, nós somos fracos, pecadores. Que eu tenho assim um grande mestre ainda vivo, graças a Deus, na minha vida, que foi meu pastor por alguns anos, pastor Valmir Cohen. E ele, quando eu tive uns anos aqui sobre a minha vida no programa Espaço Feminino, ele deu um depoimento. Ele falou que achou muito interessante que quando eu soube que eu ia passar por uma cirurgia de mutilação, eu saí falando com todo mundo pedindo oração. Eu dava aula no seminário, tinha 120 alunos. Na hora da capela, eu falei com o diretor e falei assim: preciso de ajuda, preciso de oração. E eu não sabia que aquele homem havia passado também por um câncer, por um melanoma. Ele tirou o terno, mostrou a cicatriz. Vamos lá, Sandra. Eu me ajoelhei, todo mundo orou. Hoje, quem orou comigo, entendeu? Está aí sendo abençoado também. Então, e o pastor falou ali: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e tremendas que tu não sabes. Jeremias 32 ou 33, né? Isso há quase 6 anos atrás, estava do lado da cama da minha mãe no INCA de Vila Isabel. Eu também clamei muito, mas a resposta de Deus foi levá-la no dia 19 de novembro, no mesmo dia em que eu fazia 10 anos de operada. Aí no enterro, alguns pastores, estava lotado lá o cemitério: Sandra, por que Deus fez isso? Eu repreendi, eu falei: olha, está repreendido em nome de Jesus. Eu não admito nenhum outro pensamento, porque o Deus que eu sirvo, minha mãe servia, é um Deus de amor, é um Deus de paz. E se o Senhor resolveu levar minha mãe no dia 19, é porque Ele quer marcar muito esse dia na minha vida. E uma coisa, só para a gente terminar esse bloco, que eu achei interessante, o pastor Paulo César falou, e eu tenho uma ilustração muito boa, quando ele falou aquilo me veio em mente, é que as pessoas, quando esperam algo de Deus, estão com depressão e querem alguma cura, é do jeito que elas querem, não é do jeito que Deus quer às vezes, né? Tem até um desenho que é uma história que é famosa, que estava inundando aí, a pessoa foi para cima da casa dela e começou a subir o nível da água e veio o bote salva-vida. Vim aqui para te salvar, não sei o que. Ele: não, Deus vai me salvar. Eu sou da igreja, sou do reto. Não, Deus vai me salvar, não precisa não. Aí o bote foi embora. Aí o nível de água subiu até a cintura, voltou o bote de novo. Pai, se tu não sabe nadar, tu vai morrer. Bote salva-vida aqui do bombeiro. Não, Deus vai me salvar, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco água no pescoço, a mesma coisa. Voltou o bote, não, Deus vai me salvar. Subiu o cara, não sabia nadar, morreu afogado. Não chegou no céu: Deus, deixou eu morrer assim. Rapaz, eu mandei o bote 3 vezes, tu não aceitou? Então Deus usa homens, Deus usa profissionais, Deus usa a ciência. Deus usa a ciência para cuidar dos seus, queridos. É isso que a gente tem a dizer. Daqui a pouco a gente volta e a gente pergunta para você de casa: depressão é um distúrbio puramente espiritual? 96% das pessoas dizem não e 4% das pessoas dizem sim, André, é puramente espiritual. Daqui a pouco a gente volta no último bloco do Antenados de hoje. Não sai daí. O último bloco do Antenados de hoje, você pode mandar ainda a sua pergunta e responder a nossa enquete, tá bom? Última chance, só 7 minutinhos. A depressão é um distúrbio puramente espiritual? É somente espiritual? Vote sim ou não, no final a gente dá o resultado desse bloco. E eu quero aproveitar já o finalzinho do programa para a gente tentar ser objetivo no sentido de ajudar e aconselhar pessoas. Beleza, está com depressão, e agora? O que devemos fazer? Tanto líderes de igreja, tanto pessoas que sofrem a depressão, quanto os pais e familiares dessa pessoa. E uma delas falou o seguinte: André, falou aqui mais ou menos assim: André, tem um irmão que ele tinha tanta depressão, tanta, que ele nem se tocava que ele tinha, porque geralmente quando a pessoa está em depressão, ele fala: não quero sair de casa, eu não tenho alegria. Ele não se tocava disso, para ele estava tudo normal, a vida dele, mas ele vivia em plena depressão. Como uma pessoa pode se autodiagnosticar ou pelo menos procurar uma ajuda para entender, para aceitar que tem depressão? Deixa eu fazer uma colocação aí sobre essa questão do que fazer, né? Nós vivemos uma época onde a vida está totalmente acelerada, todo mundo acelerado. Então, e as igrejas também estão entrando nesse mesmo sistema, né? Muito voltado para ter, para o fazer. Você não pode parar. Qualquer pessoa que esteja em um momento de olhar para dentro de si, ficar um pouquinho quieta, ela está vivenciando um momento contrário que tudo está dizendo. Então, a vida está totalmente acelerada. Então, todo mundo tem que ser sucesso. E chega um ponto que ninguém aguenta ser tão sucesso, igual o pastor Moura falou agora há pouco. Ninguém aguenta tanto isso. Só vitória o tempo inteiro, ninguém aguenta isso daí. Então, uma sugestão que eu dou
Exatamente, vou repetir a oração. Sonda-me, ó Deus, e vê, Senhor, o que há no meu coração. Meu irmão, o grande perigo dessa oração, que eu costumo dizer, que pode ser que Deus resolva respondê-la. E se Deus responder, filho, você tem uma tristeza profunda na sua alma. Uma das coisas que a depressão pode proporcionar é fazer com que você fique quietinho, se ouvindo. É um bom momento para você falar com Deus, para você clamar ao Senhor. Teve uma senhora evangélica, eu dando atendimento a ela, e ela falou assim: pastor, hoje não está nem com vontade de vir aqui. Mesmo no consultório as pessoas acabam me chamando de pastor. Aí eu falei para ela o seguinte, isso saindo já de uma depressão. A vida inteira ela falando, eu tinha vontade de ficar em casa hoje quietinha na cama. A vida inteira você trabalhou, ficou com vontade de ficar quietinha na cama, foi, e nunca pôde, não é? Agora você pode? Agora eu posso. Por que você não pode se permitir às vezes ficar quietinho, se ouvindo, sem culpa? Sem culpa. Uma das coisas que eu costumo dizer, a diferença entre eu que estou do lado de cá e o cliente que está sentado ali, é que ele se culpa pelo que sente e pensa. Eu não me culpo pelos pensamentos e sentimentos. Também não sou irresponsável com eles. Então, e pastor Paulo César, aproveitar esse momento de solidão ou de esvaziamento do externo e enchimento do interno para falar com Deus. Tantas pessoas estão passando por situações difíceis, mas se esquece de falar com o principal com P maiúsculo, né, que é Deus. Então aproveite esse momento onde você está um pouco mais recluso, para ler mais a Bíblia, se aproximar mais de Deus, orar mais, ouvir louvores, como os louvores alimentam a nossa alma. Verdade. E são um remédio para a nossa existência. Pastor, você tocou agora num ponto que é fundamental. Tem momentos que nós temos que entender o seguinte: a pessoa, quando não tem distúrbio, tá? No cérebro, esquizofrenia, alguma doença diagnosticada, ela percebe quando ela está entrando em depressão. A pessoa doente, ela não percebe. E é perigoso que a coisa evolui. A pessoa normal, ela percebe. Então, a questão aí de você ouvir louvor. Quando eu soube que eu não tive câncer, né? Eu aprendi, eu passei por um câncer, porque eu só tenho o que é bom, o que é ruim passou na minha vida. Então, eu não tinha ninguém para conversar. Todo mundo dizia: você é uma mulher de fé. Só que eu chorava, eu dizia: Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, me ajuda. Eu nunca perguntei ao Senhor por quê, nem nada disso não. Eu dizia assim: eu sei que tu tens um propósito, me ajuda, eu preciso me alimentar. Aí o que eu fiz? Eu não conseguia abrir a Bíblia, pastores, não conseguia. Aí eu tive a ideia de pegar uma fita cassete, botei as músicas que eu mais gostava, os louvores, e era o dia inteiro ouvindo. Quando vinha aquele mesmo, eu falei: Senhor, tira de mim. O teu profeta falou, quero trazer a memória. E começava a cantar. Meu marido: vai furar a fita, não faz mal, eu faço outra. E olha, aquilo foi benção. Como o pastor Paulo César também falou, parar é bom. Às vezes também, vou ouvir um louvor, mas ouvir um louvor do carro de casa para o trabalho porque tem que fazer alguma coisa. Se permita parar um pouquinho. Acho que se o foco, ativismo, né? Mas se o foco de Deus fosse a produtividade, ele não teria descansado depois de criar o universo. Ouvir então, a si mesmo. Eu achei até o próprio Deus se permitiu. Não, porque vou dar uma descansada. Até dormir de tarde. 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo o quê? Nadismo, só se ouvindo, entrando em contato talvez com as suas possíveis angústias, né? Encarando as suas verdades. Todo mundo hoje tem medo das suas verdades. A gente usa lá João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Sei que Jesus falou isso em outro sentido, mas o crente tem muito medo das suas verdades. E se a gente, tem 2 minutinhos para terminar, uma palavra de ajuda para quem agora, porque tem muita gente, a gente recebeu muitos telefonemas, eu quero até pedir desculpa às pessoas que estão ligando e a gente não está passando, porque tem muita coisa ainda para falar e abordar, muitos e-mails recebidos aqui de pessoas querendo, vamos fazer um gabinete, vamos dizer assim: André, eu estou com isso, e a gente, claro, não pode responder caso a caso, mas quem está sofrendo hoje, agora, e está nos assistindo de depressão, o que fazer? Procurar uma ajuda, orar, parar, ler a Bíblia. Elas querem uma solução para hoje. O que elas podem fazer? Além de tudo isso aí, quer dizer, a pessoa tem que primeiro identificar o problema. Eu estou em depressão. Fundamental. Ou estou triste. Ok. Então, o segundo passo é buscar uma ajuda profissional. Não deixando de lado a ajuda espiritual, que também tem que ser utilizada. E como tem que ser utilizada? Terceiro ponto, a pessoa tem que entender o seguinte: uma doença emocional, ela tem seu início aqui. Joyce Meyer diz que a nossa mente é o nosso principal campo de batalha, inclusive batalhas emocionais. Então, começa aqui
E todo ser humano tem ferramentas aqui dentro para destruir essas doenças que começam aqui. Então, reprogramar a sua mente. Tá certo. A gente está terminando o programa de hoje. Eu vou dar um tempo aqui agora, que as filhas estão cobrando, né, pastor? Não está mandando um beijo para mim, já que a gente está terminando. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Pastor Paulo César, obrigado pela presença aqui. Ok, um beijo muito grande para minha filha, Ana Paula. Dizer que eu te amo muito, papai te ama muito. Para minha esposa, Adriana, também te amo muito. E para todos os amigos, pessoas queridas, um grande abraço. E olhe para dentro de si e fale com Deus, não apenas pedidos e agradecimentos. Faça a oração da sua alma. Pastor Sandra, obrigado pela presença, tá? Obrigado, André. E eu quero dizer para você que está num poço, se sentindo sem saída, esse programa lançou para você uma corda, um lençol. Se agarre e saia desse poço, em nome de Jesus. Pastor Paulo Moura, obrigado pela presença hoje. Obrigado, André. Valeu. Obrigado pela sua audiência. Distúrbio... Depressão é um distúrbio puramente espiritual? 94% das pessoas dizem não, 6% das pessoas dizem sim. Obrigado pela sua presença. Até a próxima Antenados na Geral. Tchau, tchau. Consagrar, profetizar, ter autoridade, andar com Deus, falar.